professor, então a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande estar presente e enaltecendo o trabalho, parabenizando e dizer que essa complexidade desse caso se dá há aproximadamente 30 anos. Quando nós fomos designados para esse caso, diga-se de passagem, nós precisamos fazer um parênteses aqui. Isso aconteceu em 1992 e para a cidade de Guaratuba, no dia 15 de fevereiro, sumiu um menino. No dia 7 de abril, subiu um outro menino. Eu fui designado para o caso, através do senhor delegado-geral, doutor José Maria de Paula Corrêa. Houve até uma certa recalcitrância em ir para o caso, tendo em vista que eu era o delegado do 5º Distrito e já fazia ali um trabalho. Então foi designado que eu ficasse 30 dias para o caso e ele, inclusive, me falou que havia uma solicitação da juíza local e eu então me desloquei para o caso. Quero falar que em algumas oportunidades eu não vou me referir a algumas pessoas que já morreram. Lamentavelmente, essa pandemia nos trouxe a perda de muitas pessoas e dentre elas nós temos algumas pessoas que passaram e participaram e que eu não vou mencionar porque não tem possibilidade de defesa. Eu quero dizer que em 1992 eu fui designado para o caso, um caso de extrema notícia no país inteiro, onde uma emissora que é a líder de audiência dava em um horário nobre as bruxas de Guaratuba, trazendo essa nomenclatura até hoje para essas pessoas. E nós fomos designados para essa investigação. Volto a repetir, 1992. Em 1992, fui designado para o caso. Um caso extremamente complexo, porque tratava-se do desaparecimento de duas crianças. Uma delas supostamente teria aparecido de uma forma totalmente desqualificado, vamos dizer dessa forma, não havia possibilidade de identificação desse cadáver, visto que ele estava escalpelado, ou seja, sem nenhum fio de cabelo, sem as sobrancelhas, sem as vísceras e totalmente fora de qualquer possibilidade de reconhecimento. Mas, mesmo assim, no local onde apareceu esse corpo, apareceu uma chave e apareceu o chinelo do garoto. Eu quero dizer que o caso que eu fui designado é o caso Leandro, desaparecido dia 15 de fevereiro. A criança que supostamente o cadáver apareceu é o caso Evandro. Porém, quando eu fui designado, já existia a prisão de 7 pessoas que haviam confessado o crime de uma forma que supostamente seria espontânea. Quando nós vimos pela primeira vez a aparição dessas pessoas na televisão, a perplexidade foi muito grande e de imediato nós falamos que tinha que ter uma pena de morte para essas pessoas. Quis o destino que nós fôssemos designados para essa investigação. E quando lá chegamos, uma forma totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos. Pessoas estavam preocupadas simplesmente em manter tudo que já existia. Tudo que já existia. Alguns álibis, pessoas se recusavam a prestar depoimento. Estranho. Dentro desse quadro, nós fomos conversar com o pai do menino Leandro, fomos conversar com a mãe, e todos... A mãe,
uma maneira muito estranha de comportamento. O pai é um pescador que estava simplesmente naquela parafernália querendo saber onde estava seu filho. Naquela oportunidade, existia toda uma movimentação na cidade de Guaratuba, onde uma pessoa, Diógenes Caetano dos Santos, manipulava a massa contra o prefeito, contra a mulher, a esposa e a filha do prefeito, e nós começamos a investigar para saber aquele tipo de conduta, até porque essa pessoa chegou ao nosso conhecimento, ele já apontava como assassino a família Bage, antes de ter corpo. Antes de ter cadáver, ele já apontava a família Bage. O Grupo Tigre foi designado para esse caso Evandro. E lá se encontrava fazendo a investigação. Quando essa pessoa a qual eu me referi, Diógenes Caetano dos Santos, veio a Curitiba, na Promotoria de Investigações Criminais, e dá um depoimento para o procurador Celso Carneiro do Amaral, que nessa oportunidade se convence daquele depoimento e pede a substituição do Grupo Tigre pelo Grupo Águia. E esse Grupo Águia, então, é deslocado para Guaratuba. Quem era o Grupo Águia? O Grupo Águia foi formado por policiais de vários batalhões do interior do estado. E, normalmente, com pessoas que tinham problemas administrativos. E esse Grupo Águia, então, foi com a missão de descobrir o fato. Ocorre que, quando algumas autoridades tomam algumas decisões, algumas atitudes, ou a pessoa é culpada, ou ela tem que ser. E, lamentavelmente, não foi deixado a possibilidade para que essas pessoas se defendessem de maneira natural. Quando eu fui ao presídio do AU, porque essas pessoas, esses homens, haviam supostamente confessado também o caso Leandro, nós tivemos contato pessoal com alguns daqueles acusados, dentre eles o de Paulo, Davi e Oswaldo Marceneiro, que pediu para falar comigo em particular. Houve uma certa euforia, uma certa parafernália por parte do membro do Ministério Público naquela oportunidade, e eu falei que ele poderia falar comigo. E nós fomos para uma sala ao lado, onde ele me mostrou as suas costas, estava toda cheia de hematoma. Eu disse a ele que eu estava ali em busca da verdade e que, se aquele fato que ele havia confessado, se ele ratificava. Foi o momento, então, que ele chorou e disse que não havia feito nada daquilo. Que eu era a única pessoa, a primeira pessoa, desde a prisão, suposta prisão dele, que tinha perguntado para ele se ele realmente havia cometido tal delito. E ele falou que não tinha feito, que eu poderia chamar as outras pessoas, e quando eu chamei, realmente, eles foram unânimes em negar toda e qualquer participação nesse caso e também no outro. Óbvio que o meu caso tratava-se do caso Leandro Bossi. Aí vou fundamentar algumas situações que me deixou em dúvida, primeiramente, com a identificação do cadáver. Vamos lá. O cadáver é encontrado. Ao lado desse cadáver tem uma chave pendurada no galho de uma árvore. Ora, se o menino é encontrado, decepado, escalpelado, quem levou a chave para colocar naquele lugar? O chinelo que o menino estava no dia do desaparecimento
aparece nas proximidades totalmente limpo. Ou seja, se alguém vem calçando aquele chinelo, naquele local, ele teria que estar sujo de barro. E não estava. Eu peguei uma fotografia do menino com a bermuda que está no caixão daquele cadáver. E a bermuda que o menino supostamente desapareceu era uma bermuda normal que vai até o joelho. Naquele cadáver, aquela bermuda eram shorts. Nós sabemos, através de aula de medicina legal, que existe um enrijecimento cadavérico, mas não na proporção para uma bermuda virar um shorts. Isso nos deixou bastante preocupados. Até isso foi utilizado muito pelo doutor Cláudio Ribas, se eu não me engano, que foi o promotor que fez o primeiro júri. Nós vimos essas situações já meio duvidosa. Logo na primeira semana que eu estive em Guaratuba, eu liguei para a mãe do Evandro, Dona Maria, e pedi a ela se ela gostaria de conversar comigo, embora 10 horas da noite, era um horário avançado. Ela disse que ela não tinha veículo, mas que se eu mandasse uma viatura, ela viria. Eu falei, a senhora vem? Ela disse que viria, eu mandei a viatura e ela veio. Fiz algumas perguntas para ela, perguntei quem havia reconhecido o corpo, ela disse que quem reconheceu o corpo foi o marido dela, de que maneira ele reconheceu, através do dedinho minguinho do pé, achei muito estranho, e aí eu fiz um questionamento a elas que me tirou o sono. Perguntei a ela, porque todos nós nascemos com uma marca de nascença, uma pinta. Perguntei a ela se porventura o Evandro não tinha uma marca de nascença e ela me respondeu afirmativamente que existia uma marca, uma meia-lua nas costas. Eu não consegui nem dormir, ela foi embora, mandei que a viatura levasse, no dia seguinte eu fui procurar fotografias e não encontrei essa mancha nas costas. Tudo isso foi formando uma situação. E tudo isso que eu estou falando aqui, é preciso que os senhores, através desse trabalho, consigam o desarquivamento do caso Leandro, porque ali vai estar aprovado, porque existe um pedido meu de exame de DNA naquele inquérito, que não era o meu caso, porque o Evandro era do outro caso, do outro delegado. Mas, mesmo assim, eu fiz o pedido ali. E isso é importante que os senhores verifiquem isso, porque essa dúvida não apareceu de um tempo para cá, isso apareceu na época. Então, é preciso que os senhores trabalhem nessa situação e vejam, principalmente, um despacho. Quando o senhor delegado-geral, doutor José Maria de Paula Correia, me deu um inquérito com o pedido de substituição desse delegado pelo promotor de justiça. Então, ali eu faço um despacho. Os senhores, por gentileza, desarquivem esse inquérito e leiam esse despacho. Verifiquem o meu pedido do exame de DNA anterior ao exame que posteriormente foi requisitado. Posteriormente foi feito um exame, porque não era o meu caso. Aí, então, pediram um exame de DNA, embora não tivesse uma propagação tão grande naquela oportunidade dos exames de DNA. Tudo isso foi formando uma dúvida muito grande. Aí eu fui conversar com os acusados. Os acusados negaram. E, de repente, existem situações, por exemplo, eu fui acometido lá de surpresa por um capitão da PM com um mandado de busca na casa de uma pessoa, onde dizia que a autoridade policial deveria mandar. E eu disse a ele que a autoridade policial era esse que vos fala, então eu iria cumprir. E fui. Quebraram toda a frente da casa de uma pessoa. Eu não entendia por que fizeram aquilo.
Mas posteriormente eu entendi. Essa pessoa era álibi de umas pessoas que estavam comendo dobradinha porque ele estava junto. E existia a propagação que seriam 8 acusados. Ou seja, uma forma intimidativa para que ele ocultasse a sua participação naquele álibi. Lamentável isso. Vamos agora, passaram-se alguns tempos, eu já não estou mais no caso. Uma operação verão, uma pessoa é presa em Guaratuba com cocaína. Essa pessoa começa a falar algumas coisas a respeito do caso Evandro e tudo mais e tal. E o delegado-geral tomou conhecimento e perguntou se eu ouviria essa pessoa. Eu então disse que ouviria, mas na presença do delegado corregedor. Só na presença do delegado corregedor eu faria essa oitiva. E assim foi feito. Eu ouvi ali o Eupídio, o Barba. E naquela oportunidade eu perguntei para ele se ele estava disposto realmente a conversar de uma maneira condizente, como homem. E ele falou que sim. Disse que ele era lenhador, que ele estava no mato. Quando chegou um carro, modelo Opala, desceu desse carro o Diógenes e mais uma outra pessoa, com o pacote na mão, e jogou no mato. Jogou no mato. Foram embora, ele então saiu de trás do arbusto e foi verificar e era o corpo de uma criança. Então, notem que tudo isso foi falado e esse depoimento eu tenho. Eu tenho esse depoimento. Então, tudo isso fez acreditar que, de repente, aquele cadáver não tratava-se do menino Evandro. Poderia até ser de Leandro, mas do Evandro não era. Posteriormente, depois de 3 ou 4 anos, as pessoas já estavam presas, não sei se haviam saído ou não, aparece em Guaratuba um cadáver, uma ossada, com uma cueca do Leandro. Aparece. Aí já existia fatos anteriores, foram fazer o exame de DNA. E esse cadáver apareceu que era de uma menina. Então, isso que tem que ser explorado. Quem é que tinha acesso a cadáveres de criança? De que maneira essa ossada chegou em Guaratuba com uma cueca de Leandro? Quem deu essa peça de Leandro para aparecer naquela ossada? Sua mãe tinha as roupas de Leandro. E Paulina, que é a mãe de Leandro, sempre foi uma pessoa muito introvertida. Uma pessoa que, em algumas oportunidades, eu jogava que eu ia pedir uma exumação e ela falava, não, tá, deixa lá, deixa quieto, deixa lá. Uma maneira diferente de uma mãe se comportar. Diferente. Então, essa dúvida na identificação do cadáver já existe há muito tempo, tá? E vamos dizer mais uma coisa. Nós estamos aqui em 5, 6 pessoas. Suponhamos que nós fôssemos de qualquer religião. E diga-se de passagem, não existe religião com sacrifício de criança nem de ser humano. Não existe. Mas existe candomblé, umbanda. Suponhamos que nós fôssemos dessa religião e tivéssemos, então, acometido pelo espírito tomado. Todos nós. Matamos uma pessoa, uma criança. Depois vem a sobriedade. Nós viramos sóbrio. Vamos pegar essa criança, vamos jogar ali no canto aqui da Assembleia. Horas. Por favor, é brincar com a inteligência das pessoas. Num balneário, num lugar cheio de baía, de mar, você vai jogar a criança no mato? Como é que alguém traz e aponta como assassino alguém antes de ter corpo? Tudo isso foi fazendo uma somatória.
Lamentavelmente, a mídia trouxe uma nomenclatura e um terror muito grande, porque ali existia família, religião, criança, só faltou futebol e samba. O resto tinha tudo. A emissora de televisão, no horário nobre, colocava as bruxas de Guaratuva, uma fogueira, e anunciava, e anunciava. Essas pessoas, algumas delas já falaram comigo. Eu lamento e nem quero trazer aqui nenhum tipo de sensacionalismo, não quero usar, mas eu tenho gravações recentes enviada por Oswaldo Marceneiro. E é uma coisa que me emocionou muito, porque ele é uma pessoa, foi a primeira pessoa com quem eu falei, que perguntei a ele se ele havia feito ou não, e ele disse que não, e ele chora muito, e diz a sua inocência, não ele, todos os 7 que foram acusados são inocentes desse crime. Lamentavelmente, algumas pessoas tomaram algumas atitudes, e volto a repetir, quando uma autoridade toma uma atitude, ou a pessoa é culpada, ou ela tem que ser. Eu tenho que falar, era isso,